nossas jornadas, especialmente nesses dias que nós estamos buscando a terapia da cultura da paciência, para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais harmônica. Quando o amor esteve na Terra, há exatos 2025 anos no passado, ele deixou as suas pegadas e uma grande proposta para a revolução da humanidade. Revolução essa que é a revolução no mundo interior de cada um de vocês. Na medida que o nosso amigo estava convidando-nos à meditação, eu estava fazendo uma conta matemática, tentando me conectar com o tema do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E lembrando que este ano estamos completando 2025 anos. E é exatamente por isso que eu estou, durante esse ano, fazendo um estudo aprofundado sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Mas na medida que o nosso amigo estava meditando com a luz apagada, James Ney, que é a pessoa que vos fala, eu comecei a fazer uma matemática e disse-me para mim mesmo, porque a gente tem que falar para você. E eu disse, James Ney, falta 4 meses para você completar 64 primaveras, 64 anos. Daqui a 4 meses eu completo 64 anos. E fiquei imaginando que aos 64 anos de idade, 64 primaveras, eu estou em pleno século XXI, reencarnado, divulgando os postulados do Evangelho de Jesus, e fiz uma matemática e disse assim: em 2050 o Evangelho de Jesus, daqui a 25 anos, o Evangelho de Jesus estará completando 2050 anos, daqui a 25 anos. Portanto, eu fiz uma conta, James, daqui a 25 anos você estará com quantos anos? Cheguei a uma conclusão: 89 primaveras. 89 anos. E na medida que o meu amigo convidava-nos à meditação, eu fiquei fazendo uma autoprojeção de imagem. E todos vocês, sim, têm essa capacidade de projetar o futuro, de projetar a imagem, porque o passado, presente e futuro é nada mais e nada menos do que um estado da nossa própria alma. O passado de cada um de vocês ficou. O presente é fruto das nossas ações, das nossas atitudes do passado. Este presente agora, este exato momento em que nós estamos vivendo, cada um de vocês está colhendo o que vocês plantaram
no passado. Portanto, o presente é fruto das ações, das atitudes, do livre-arbítrio de cada um de nós no passado. E o presente, o futuro é consequência das ações e das atitudes, do livre-arbítrio de cada um de nós no presente. Então, o futuro nada mais é construído de ações e atitudes que nós estamos tomando no presente. Portanto, eu me projetei aos 89 anos, quando ele estava falando de James. Será que eu ainda estarei na Terra daqui a 25 anos, porque eu estarei com 89 anos, e como a qualidade de vida está se esticando? Provavelmente que sim, provavelmente que não. Vai depender muito do nosso estado de espírito. E eu achei muito interessante, porque eu pessoalmente, esse ano, eu estou abordando esse tema, as bem-aventuranças, a importância do Evangelho do Cristo na Terra nesses 2025 anos. Daqui a 25 anos, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E do dizer de André Luiz, há uma frase de André Luiz no livro Conduta Espírita, que ele diz assim: os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade? André Luiz vai dizer porque nós detemos o conhecimento transcendental da vida. Quem vivencia o Evangelho de Jesus nunca envelhece. O envelhecimento é do corpo físico. O Evangelho revigora o nosso estado da alma. E cultivar a paciência é um valor terapêutico para a bem-aventurança do mundo interior de cada um de nós. É o que nós estamos procurando. Cada um de vocês busca a tua iluminação interior. Essa iluminação interior é conquistada ou conquistado através, no dizer do jargão do sertanejo, através das pelejas da vida, das lutas da vida. E quando Jesus colocou as suas pegadas há exatos 2025 anos na Terra, ele lançou inúmeras metáforas, inúmeras parábolas, ou em latim, parábola, e que Jesus iria nos ensinar o caminho das pedras para a iluminação interior de cada um de nós. E quando Jesus lançou o sermão das bem-aventuranças, porque o sermão das bem-aventuranças é a síntese da síntese do pensamento do Cristo na terra. Ele falou as 7 nobres verdades das bem-aventuranças. Dentre essas 7 nobres verdades da bem-aventurança, ele vai falar: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ser manso e pacífico perpassa pela paciência, que é muito difícil. Então Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm mais paciência. Mês passado, atravessando a Baía de Todos os Santos, nesse verão ensolarado da capital baiana, nesse espelho d'água da Baía de Todos os Santos, peguei aquela lancha lá em Mar Grande. Era uma tarde ensolarada, o irmão Sol brilhava como nunca, e eu carregando uma mochila desse tamanho, enorme, aquelas mochilas de trilheiro, de quem faz trilha, estava radiante, aproveitando a brisa do mar,
o sol brilhando e ouvindo uma música clássica com fone de ouvido. A lancha, depois de 35 minutos de travessia, cheguei no comércio, fui em frente ao elevador Lacerda e peguei um ônibus. E aí é dentro do ônibus que a gente tem que, testar a paciência. Ao pegar o ônibus, com a mochila grande, sentei ao lado de uma senhora de aproximadamente 1,40 m de altura, uma senhorinha. Esses micro-ônibus pequenos, como o tema é cultivando a paciência na realidade cotidiana, no nosso dia a dia. Deixa eu dar uma pescada aqui no tema. Então, ao entrar no coletivo, aqueles micro-ônibus, a senhora, uma velhinha de quase 1,40 m de altura, ela me olhou assim atravessado, achando que eu ia jogar a mochila em cima dela, e eu fiquei calado, de óculos escuros, de boné, sentado ao lado daquela senhora. E aquela senhora começou a falar, e eu percebi que eu não estava, minha senhora, com vontade de conversar, não estava a fim de conversa, porque eu ainda estava sob o estado de estesia da Bahia de Todos os Santos, aquela coisa linda. Foi quando essa senhora começou a falar pelos cotovelos e eu estava calado, tentando ter paciência com aquela senhora que estava do meu lado. Porque é muito bonito você estar na tribuna espírita. Já são 35 anos que eu venho aqui no André Luiz realizar palestra. 3 décadas e meia que eu venho neste auditório fazer palestra. Isso já tem muito tempo. E nesses 3 décadas e meia eu já treinei muito a minha paciência ao longo da minha vida, porque você é espírita e como espírita você não pode se milindrar. Você tem que colocar na prática, no dia a dia, o que você prega na tribuna espírita. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar do tema, é apenas uma introdução que eu estou dando aqui. Agostinho de Hipona, que foi um teólogo, ele iria afirmar que o Evangelho de Jesus, não se estuda o Evangelho de Jesus, absolutamente que não se estuda o Evangelho de Jesus, mas vivencia e sofre. Falar do Evangelho, como eu estou falando aqui, é muito fácil. Agora, viver o que Jesus coloca aqui é muito difícil. Você cultivar a paciência a minha paciência. E aí ela começou a falar e eu calado. Entrou um jovem deficiente visual, aproximadamente uns 30 anos, esse jovem deficiente, e o jovem começou a falar que o transporte coletivo era isso, era aquilo, que Salvador não tinha um sistema de transporte muito bom, e começou a falar. E o ônibus começou a lotar, micro-ônibus, e essa mulher do meu lado começou a falar, e eu calado, de boné e de óculos, e eu só centrado. Eu estava tentando me concentrar em mim mesmo para não entrar na sinergia, na energia negativa do outro, da outra, ou do clima, ou da pessoa. Você não se permitir ser contaminado pela energia negativa da outra pessoa. E eu estava ali me concentrando. Foi quando o jovem deficiente desceu, e quando ele desceu, a sujeita da velhinha de 1,40 m do meu lado, na janela, começou a dizer: tu és um infeliz, você é um infeliz, seu miserável, é por isso que você está cego, seu miserável. E começou a dizer que aquele rapaz que estava cego,
Ele ficou cego por causa do pensamento dele. A velha começou a xingar o jovem deficiente. Minha senhora, a vontade que eu tive era de pegar aquela velhinha e jogar pela janela. Mas eu não fiz isso porque eu sou espírita, porque o Evangelho nos ensina. Claro que eu não ia fazer isso não, minha senhora. Por favor, não pense que eu não ia jogar. Mas existe uma frase que diz assim: você sabe com quem você está falando? Não existe uma situação que você pensa, eu tenho vontade de fazer isso. No momento que eu disse, a vontade que eu tenho é de jogar aquela velhinha pela janela, eu já pequei pelo pensamento. O pensamento cria a vida que procuramos. Claro que eu não ia fazer isso. O que eu estou querendo dizer a vocês é que Jesus, quando ele esteve na terra, ele vai afirmar que a terra será dos mansos e pacíficos no dia em que nós entendermos por definitivo que as bem-aventuranças do mundo da luz não está no externo, não está no outro, mas sim em você. É você que tem que aumentar a sua luz interior, realizando verdadeiras cirurgias morais, espirituais dentro de si, controlando as suas emoções, as suas atitudes. Foi por isso, minha senhora, que eu não joguei a velhinha pela janela. Claro que é apenas uma brincadeira. Mas assim, quando ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, é claro que todos nós somos filhos de Deus. Mas, na medida que você vai buscando a sua mudança interior, você vai se aproximando de Deus, do divino. James, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Você já está mergulhado no divino, em Deus. Não procure Deus no mundo externo. Não procure Deus nas montanhas, no mar. Deus está mais perto de você que você nem imagina. O divino, que é Deus, está dentro de você. Deus está dentro de cada um de nós. Apenas desperte esse divino dentro de você. E despertar esse divino, essa luz interior, é uma luta neste planeta de provas, de expiações, em busca de um mundo de regeneração. Nós estamos nesses últimos 5 anos, já se passaram 5 anos da Covid, e foi um teste de paciência e de transformação para a humanidade. Milhares de pessoas perderam a vida física e retornaram ao mundo espiritual. Muitos desembarcaram do outro lado da vida como náufrago. Não pense vocês que a vida acaba na matéria. É uma ilusão. Só existe uma única vida. É uma vida após a vida. Nós estamos em trânsito em um corpo físico. A consciência, que é eterna, porque cada um de vocês é uma consciência inteligente se manifestando no corpo físico, e que amanhã, não sei se eu chego lá 2050 com 89 anos,
Ainda vindo aqui no André Luiz, já imaginou? Portanto, quando Jesus, dialogando com os discípulos, disse: hei de vos enviar um Consolador prometido, e que este Consolador revelará para a humanidade o que até então eu não posso falar. Porque Jesus falava através de parábolas, de metáforas. Eu vou enviar um Consolador, e este Consolador vai revelar para a humanidade quando a humanidade estiver mais amadurecida psicologicamente. E ele envia no ano de 1804, na cidade de Lyon, na França, o professor Rivail, aquele que mais tarde seria o codificador da doutrina dos espíritos. O jovem garoto Rivail, de 14 anos, com muita paciência, já aos 14 anos, ele, na Universidade de Yverdon, aluno de Henri Pestalozzi, o jovem Rivail vai trabalhar e cultivar a paciência com os alunos que o Henri Pestalozzi deixava sob a direção do jovem Rivail, que mais tarde, aos 40 anos de idade, seria o codificador da doutrina do espírito. Em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, que é um tratado de revelações do mundo espiritual para a Terra, na França de 1857, exatos 60 anos depois, após a Revolução, em 1789, 14 de julho de 89, e foi até 1799. 40 mil pessoas morreram durante 10 anos na Paris do século XVIII, guilhotinados. Camille Desmoulins, um dos cabeças da Revolução Francesa, Jean-Paul Marat. Eu vou colocar Camille Desmoulins e Jean-Paul Marat dentro desse tema aqui. Vocês vão achar muito interessante. Cultivando a paciência no nosso processo de crescimento espiritual. Jean-Paul Marat e Camille Desmoulins, dois cabeças da Revolução Francesa, que foram decapitados em 1793, ambos na guilhotina, em praça pública. O que foi guilhotinado foi o corpo, mas o espírito, o princípio inteligente do universo, continua. Era nesse cenário que 60 anos depois, Kardec publica o Livro dos Espíritos na França daquela época, que estava ainda em um processo de karma coletivo espiritual muito grande. E aí se cumpre a profecia de Jesus, que enviaria o Consolador prometido, que é o advento do Espiritismo. Quando Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo em 1865, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no coração de Paris, que foi palco da Revolução Francesa, na qual ainda gravitava nas regiões espirituais da França muitos espíritos que foram guilhotinados, que ainda estavam sofrendo, e pela lei da reencarnação, muitos desses espíritos teriam que reencarnar na própria Europa, na própria França,
como também em outros continentes, especialmente aqui no Brasil. Quando, em 1862, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, carrão psicofônica de um espírito. E esse espírito amigo vai revelar para Kardec, para aqueles que ali estavam, a paciência que devemos ter enquanto nós estamos encarcerados, reencarnados, corpo físico, e a paciência daqueles espíritos que desencarnaram em situações lamentáveis. Caetano Veloso tem uma música primorosa: Tempo, és o Senhor do destino. Tempo, eu não vou cantar aqui que eu não sei cantar. Tempo, 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 és o Senhor do destino. O tempo é o Senhor do destino. O tempo cura as nossas dores. O tempo mais paciência é igual superação, crescimento espiritual. Tempo mais paciência. Dê tempo, tenha paciência com a vida, com as suas sucessivas vidas, porque a lei da vida do Criador vai lhe responder na proporcionalidade das suas ações, das suas atitudes. E esse Espírito protetor vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando Camille Desmoulins e Jean-Paul Marat foram guilhotinados, que é terrível. Camille Desmoulins tinha 34 anos de idade, era um jornalista. Jean-Paul Marat era um político, jovem, mais velho aliás, na flor da idade, e desencarna de forma terrível. Foram decapitados. E quando a pessoa é decapitada, o espírito sofre, vocês não imaginam, e passa um período no mundo espiritual sofrendo. Mas o tempo é o Senhor do destino. A orientação dos espíritos elevados é: tende paciência. Por isso que esse tema, paciência, porque a dor é uma bênção que Deus nos envia à terra para o nosso crescimento espiritual. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é mais fácil. Esse tipo de caridade é muito fácil. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Que paciência seria essa caridade? Que é a de perdoar. Olha aqui, perdoar, que Deus colocou em nosso caminho. A maior paciência que deve se ter para cultivar é perdoar. Agora, vocês estão certamente curiosos. Bom, James, você falou da Revolução Francesa, falou de 2 revolucionários. Por onde anda Camille Desmoulins? Eles se reconciliaram. Divaldo Pereira Franco, em uma palestra proferida há muitos anos, ele iria dizer que no Brasil, no início do século XX, reencarnou no Brasil aproximadamente 2 milhões de espíritos franceses reencarnaram no Brasil ao longo do século XX. Muitos ex-franceses mais tarde
se tornariam espíritas católicos inúmeros. É por isso que no início do século XX, nós, brasileiros, em terra brasileira, no início do século XX, a gente cantava o hino nacional da Marselhesa e não sabia cantar o hino nacional, o nosso hino nacional. Por isso essa nossa identidade espiritual com a França. Em 1968, o professor Hermínio Corrêa de Miranda, um brilhante espírita, ele resolve do magnetismo, utilizando a linguagem da persuasão do Evangelho de Jesus, e ao seu lado estava um jovem, este jovem com 35 anos de idade, chamado Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos era um brilhante orador espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, autor de vários livros. Luciano dos Anjos se tornou espírita em terna idade. A doutrina espírita penetrou na alma de Luciano dos Anjos. A vida dele não seria mais a mesma, porque o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, tinha penetrado de forma profunda na alma daquele jovem rapaz, Luciano dos Anjos, que reencarnou no estado do Rio de Janeiro. Ele era um jovem muito frágil, magrinho, muito magro, muito branco, e tinha a pele, parecia uma pele, uma epiderme muito frágil. E ele tinha problemas nas cordas vocais, ele tinha dificuldade de degustação, muito difícil. Mas o Evangelho de Jesus, ele estava assimilando, e muitas das vezes Luciano dos Anjos fazia um bom combate para defender o Evangelho de Jesus contra aqueles opositores do Espiritismo. E naquele memorável ano de 1968, Hermínio Miranda, através da hipnose, conduz Luciano dos Anjos à regressão de memória. E nessa regressão de memória, Luciano dos Anjos começa a falar em francês. Ele começa a se auto-identificar que ele viveu na França ao tempo da Paris de 1789 e que ele era a reencarnação de Camille Desmoulins. Em 1989, quando se comemorou o bicentenário da Revolução Francesa. Naquela época eu trabalhava no banco. Confesso a vocês que eu já era um jovem, já realizava palestras, falava do Evangelho de Jesus. O Evangelho é a bússola de orientação para a humanidade. Já em 1989 eu já realizava palestras. Eu comecei a falar do Evangelho de Jesus muito cedo, aos 17 anos. Eu subia na tribuna espírita e falava da importância, da força libertadora do Evangelho de Jesus na vida de cada um de nós. Eu era muito jovem, ainda tinha cabelo Black Power, ainda era cabeludo. 200 anos do bicentenário da Revolução Francesa, eu entrei no estado de déjà vu, lembranças, aquele sentimento francês, como se eu já estivesse vivido lá na França daquela época. Me trouxe lembranças, as músicas de Charles Aznavour, as músicas de Edith Piaf, enfim. E naquele período, Hermínio Miranda lança o livro Eu Sou Camille Desmoulins, falando da reencarnação de Camille Desmoulins na personalidade de Luciano dos Anjos,
e como o Evangelho de Jesus modificou a vida de Luciano dos Anjos, enterrando por definitivo aquela personalidade do passado, porque o que salvou ele foi o contato que ele iria ter no Brasil com o Espiritismo. E nessa regressão, em uma delas, Hermínio de Miranda pergunta a Luciano dos Anjos regredido, e pergunta: e o seu amigo Jean Paul Marat, você sabe por aonde ele anda? E Luciano, num processo de regressão de memória, diz: ele está reencarnado no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Essa mensagem foi de 1967. E Hermínio de Miranda pergunta: aqui no Rio de Janeiro, na capital? Sim. Por onde é? Se eu não me engano, ele é Lacerda. Hermínio de Miranda para: Lacerda? Sim, Lacerda, é Lacerda. Aí Hermínio pergunta: você está falando Lacerda? Um político brasileiro? Carlos Lacerda? Sim, esse mesmo, Carlos Lacerda. Você está dizendo que Carlos Lacerda, o político brasileiro, aquele que fez com que Carlos Lacerda foi um grande político brasileiro, um opositor de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas cometeu suicídio, sabe por quê? Porque Carlos Lacerda perseguiu muito a ele. Ele disse ele mesmo: Carlos Lacerda é a reencarnação de Jean Paul Marat. E quando Hermínio Miranda tomou conhecimento de que aquele político brasileiro, Carlos Lacerda, nada mais era do que a reencarnação de um revolucionário da França do século XVIII, Hermínio de Miranda, que escreveu teses sobre o Evangelho de Jesus, não perdeu tempo e disse: eu vou escrever uma carta para Carlos Lacerda e conversar com ele, revelar. E Hermínio escreve uma carta para Carlos Lacerda, e ele era um político muito influente na época, e responde a Hermínio Miranda dizendo-lhe: eu quero ter esse encontro com você, eu quero conhecer mais sobre o Espiritismo. Ele ficou interessado, Carlos Lacerda, em conhecer o Espiritismo, em conhecer o Evangelho de Jesus. Hermínio viajando na Europa, e a sua filha Ana Maria Miranda liga para Hermínio: papai, tem uma notícia para lhe dar. Carlos Lacerda faleceu, desencarnou. E Hermínio Miranda ficou muito sentido de não ter tido este encontro com Carlos Lacerda, para dizer-lhe que o Espiritismo é a força libertadora que transforma o homem. Ele ia revelar para aquele político brasileiro que a lei divina, que o governador espiritual deste orbe, que se chama o Cristo planetário, e que a lei da reencarnação é uma lei para a evolução espiritual e cultivar a paciência nesses nossos ciclos evolutivos. Mas ele desencarnou. Acredito eu que no mundo espiritual, Carlos Lacerda certamente tomou conhecimento de que ele foi um dos cabeças da Revolução Francesa. Aonde eu estou querendo dizer que quando Jesus, aquele jovem rapaz de 1,70 m de altura, cabelos cor de ambá encaracolado, naquela manhã ensolarada do mês de março, na Galileia, caminhava descalço, pisando sobre os seixos da orla marítima da Galileia,
o irmão Sor brilhava. Esse mesmo Sor que está brilhando é o mesmo Sor que brilhou naquele alto encontro de Jesus com Simão Pedro. Quando ele se aproxima da barca de Simão, nos primeiros alvorecer da manhã, Jesus pergunta-lhe: Simão Bar-Jonas, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Simão Pedro ficou estático, ficou envolvido pelo campo de luz do Cristo. Daí em diante ocorreria uma revolução no mundo interior de Simão Pedro. Jesus, nos próximos 3 anos, iria ter uma convivência diária com os discípulos, os 12 discípulos. E não pense vocês que conviver com aqueles 12 discípulos, Jesus teve que cultivar o que, meu amigo? A paciência. Dentre os 12, mas os 500 da Galileia, que era um grupo muito grande, fora os mais altos do mundo maior, esses espíritos evoluídos, não se envolve, nós não conseguimos mexer com o seu emocional, porque são espíritos elevados. Simão Pedro era impaciente, ele brigou na rua, ele teve uma discussão em praça pública, e quando ele chega em casa encontra Jesus para a realização do culto do Evangelho no lar. Eu contei essa história aqui do Evangelho do Lar há muitos anos aqui no André Luiz. Rabone, vai dizer Simão Pedro, eu encontrei com um parente em praça pública. Aquele parente estava me devendo alguns denários, alguns setécios, que era a moeda corrente da época em Roma. Eu desmascarei ele em praça pública, não tive paciência com ele. Não é assim que às vezes nós agimos? Não é assim que você agem? Como é que a gente quer entrar no mundo da luz não conseguindo cultivar a paciência, especialmente nesses dias atuais? Aí Jesus responde: Simão Pedro, o que é que Deus nos ensina? Para entrar no reino de Deus é necessário cultivar a paciência. Portanto, meus queridos irmãos, quando o amor esteve na terra, é para nos dizer que a salvação da humanidade está e estará nas mãos de cada um de nós. Este Evangelho de Jesus, sim, é a grande bússola de orientação para você lidar com os grandes conflitos existenciais, as crises de identidade que nós estamos vivendo. Vocês estão, cada um de vocês, neste auditório. Tem alguém ouvindo lá embaixo? Tem um som? Estou ouvindo lá embaixo, tá? Todos vocês e quem está lá na portaria, ressignifique a tua existência. A necessidade de amar, de perdoar, de cultivar o amor, o perdão, a paciência. Nós estamos adoecendo porque vocês são impacientes, não sabem lidar, não controlam o seu emocional. Na biblioteca dos Barris, aqui próximo, em janeiro, 20 dias, no dia 20 de janeiro, já tinha se passado 20 dias do ano 2025.
Eu tinha ido ao médico, estava caminhando nas ruas ali da Biblioteca Central, meio-dia, aquele calor infernal. Eu entrei em uma loja de disco de vinil. Vocês sabem o que é disco de vinil? Eu vou até beber água. Sabe o que é disco de vinil? Ninguém aqui é dessa época não. Eu entrei numa loja de disco de vinil próximo, em frente à Biblioteca Central. Era meio-dia, o sol estava muito forte. Lá em cima. Isso. E perguntei a um rapaz: ô meu amigo, você tem alguma música, você tem algum disco de vinil de Beethoven, de Jean Sebastian Bach? Olha o mico que eu paguei. Eu não me dei conta que eu estava numa loja de vinil de rock pesado. Só tinha disco de vinil rock pesado. E aí o rapaz com camisa preta, com Kiss, Uma barba grande. com a barba grande, Kiss, que era um cantor de rock, ele virou para mim e disse, e teve paciência comigo: ô meu senhor, a tiazinha do outro lado, na calçada, deve ter esses discos, porque aqui é só rock pesado. Eu disse, poxa, foi aí que eu percebi que só tinha disco de rock. Eu desci, muito paciente. Quando eu estou descendo as escadarias ali, numa galeria pequenininha, um rapaz aparentemente 50 anos de idade, guardador de carro, olhos castanhos. Quando eu caminho, ele cai, desaba na minha frente. Quando ele cai bem na minha frente, qual foi a minha reação? Atendê-lo. Quando ele cai, eu tento ajudá-lo. Chega mais 2 pessoas. E alguém diz, liga para a SAMU. A enfermeira, a médica da SAMU começou a me dizer, vá dando massagem nele, vá dando massagem nele, vai dando massagem nele. Ele no chão, começou a reunir pessoas. Eu comecei a massagear, eu e mais 2 pessoas, a gente começou a massagear. Foi aí que chegou uma pessoa com medidor de pressão, e quando eu coloquei para me auferir a pressão dele, não estava marcando mais nada. Ele tinha morrido, ele teve uma parada cardíaca e morreu no momento que eu estava tentando reanimar. E aí eu disse assim, olha, ele faleceu, ele teve uma parada cardíaca, faleceu. Quando eu vi aquele rapaz morto na minha frente, tentando reanimar, ele caiu tentando reanimar. Chamaram a SAMU levou o corpo. Eu fui caminhando pela rua principal do Garcia. Fui para a estação do metrô aí da Lapa, desci as escadarias e vi aquela multidão na porta do metrô e todo mundo impaciente. Na hora da entrada nem respeita os velhinhos e os idosos como a gente, né, minha senhora? Eu sou de sua idade, 64 anos. Empurrando, impaciência. As pessoas no celular impaciente. Eu disse, é verdade. Alguns minutos atrás eu estava tentando salvar uma pessoa e a pessoa morreu. É a vida. O que vocês estão levando da vida, se não cultivar a paciência? Afinal de contas, o que vocês estão fazendo aqui no André Luiz? O que vocês estão fazendo aqui no André Luiz? Em busca de quê? Para quê?
O que buscas? Ao subir a este auditório, a essas escadarias, a tomar o passe, o que vocês estão buscando? Afinal de contas, em pleno século XXI, nesse turbilhão de conflitos emocionais, nós temos uma casa de oração que nos ensina a terapia da paciência, a busca do cultivo da paciência diante desses grandes desafios que cada um de vocês estão passando. Então, nas nossas considerações finais, se vocês desejam viver mais, ter uma vida saudável, tive a paciência dentro do teu lar, tenha paciência com os teus familiares, tenha paciência com a velhinha do ônibus, cultivando a paciência nos dias atuais. Gratidão.